Salve, salve, nós já estamos ao vivo. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Adriana Souza, que é psicóloga, e eu confesso para você, Adriana, que quando você me sugeriu o tema, eu fiquei muito, mas muito animado, não só pela galera que assiste aqui, mas também por mim. Eu Ai, sei que que boa legal. parte do público que nos acompanha aqui no canal Sai Pobreza diz respeito ao universo dos concursos públicos. E sim, será importante para o universo dos concursos públicos, mas não apenas para ele. O assunto autoimagem vai ser tratado aqui no canal Sai Pobreza por uma especialista. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Aragonê. Primeiro, agradecer de novo o convite. Estava com saudade já de vir aqui participar. Te dar até um feedback, né, Aragonê? Porque é impressionante quanto você é querido, né? Sempre quando eu faço uma live com você, um monte de gente vai falar comigo, que me viu aqui, né? Que tem um carinho muito grande por você. Então é um prazer poder estar falando, né, com as pessoas que estão realmente interessadas, a fim de aprender. E vir a partir de você, então, é uma honra. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço. O assunto autoimagem, eu sei que tem várias abordagens, tá? Eu vou começar contando uma historinha. Para quem não é do canal, chegue e se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre por dentro aí das novidades. Mas eu quero começar contando uma história. Eu hoje sou juiz de direito do TJDF e antes disso eu fui promotor de justiça. Antes disso eu fiz concurso para defensor. E lá no concurso para defensor, que era no estado do Rio Grande do Sul, eu conheci um grande amigo meu, o nome dele é César Nardelli, ele é promotor de justiça hoje. E o Cezão, como eu chamo, ele é um cara muito, muito competente. Ele passou para promotor no Paraná, para defensor no Rio Grande do Sul, para promotor no DF, para juiz no DF junto comigo. Ele quis ficar no MP. Então não precisa provar nada para ninguém que ele é competente. Só que aconteceu uma situação interessante, Adriano. Antes de tentar esses concursos de defensor, promotor e juiz, ele tentou o concurso para analista do Ministério Público da União e não se saiu bem, não ficou bem colocado. Aconteceu uma coisa curiosa, porque ele primeiro se tornou promotor de justiça e depois foi chamado no concurso de analista que ele tinha feito. Ele passou lá atrás, foi chamado muito depois. E aí ele falou bem assim, Ará, ele me chama de Ará, né? Ele falou, Ará, a gente tem uma imagem da gente que não condiz com a realidade. Porque eu tenho a imagem de eu estudando para analista e não passando. E agora a gente está passando para juiz e promotor no país inteiro. Eu acho que esse delay, esse atraso, costuma acontecer, não é não? Na verdade, né, Aragoni, nem sempre é só um delay, né? Porque eu acho que na parte do concurso público é muito comum você tá ali na expectativa de passar, né? E aí, quando você começa a passar, você começa a reconhecer de forma mais clara, né? Eu acho que essa questão externa, né, que é o passar, vai qualificando essa autoimagem. Mas, na verdade, a nossa autoimagem, né, ela acontece durante um processo de desenvolvimento mesmo, né, ali na primeira infância, na segunda infância. Eu vi que você estava falando ali no Instagram, né, sobre, às vezes, as pessoas se adaptam, né, e é importante entender isso, que, na maioria das vezes, a nossa autoimagem é uma adaptação, né, uma adaptação à sociedade que a gente vive, à família que a gente vive, né, então, algumas vezes a gente se adapta de uma forma, com auto-olhar, né, onde eu tenho que ser forte, e isso não quer dizer autoconfiança, né? Pessoas que se colocam sempre muito fortes, que não expressam suas emoções, e o que as pessoas de fora veem é, nossa, essa pessoa é muito forte, essa pessoa é muito, né, é muito capaz, é muito dura, e etc. E muitas vezes isso é apenas, né, uma autoimagem distorcida, de que ela não pode, né, viver a fragilidade dela, as emoções dela, como se isso fosse tirar o valor. Então, e muitas vezes a gente se vê menos, né? Então, o outro é melhor, né? O que o outro espera de mim é o que vai determinar o que eu faço. E isso também é uma baixa autoestima. Então, esse delay, muitas vezes, fala exatamente sobre uma autoimagem antiga, né? Adaptada. E hoje eu preparei um pouquinho uma explicação, né? De como que isso acontece, né? De como esse processo de autoimagem acontece, né? Como que isso pode, em alguns momentos, nos prejudicar na vida e quais são as saídas, né? Então, o que a gente tem que buscar, né? Quando a gente pensa no concurso público, e quando eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou determinar, assim, como é que eu vou definir a autoimagem, né? Eu fiquei pensando, e o que ela impacta? Isso é muito complicado, porque, na verdade, a autoimagem,
ela impacta a nossa vida como um todo. Tem uma frase de Jung, né, que ele fala assim, o que importa não é o que a vida é de fato, e sim o que eu vejo dela, né, como eu a sinto. Então é muito impressionante, Aragonê, porque assim, eu tenho hoje uma agenda cheia, né, de clientes, e eu vou receber desde pessoas que têm de tudo, que têm uma vida boa, que têm relações, né, atuais, ok's, né, que têm um bom emprego, mas que se sentem extremamente inseguras, né, inferiores, incapazes, né, até pessoas que às vezes têm muito menos, vieram de uma situação, né, muito menor, de menos possibilidades, mas encontram na autoimagem uma força, né, e que isso consegue fazer com que ela vá longe. Então, essa explicação um pouquinho de como impacta, né, a autoimagem na nossa vida, eu acho que vai ajudar as pessoas que estão assistindo hoje a mudar um pouco a relação consigo mesma. Porque a autoimagem, lá no fim das contas, é como a gente se relaciona com a gente. É o que a Sim. gente pensa da gente e é como a gente se sente na nossa relação com nós mesmos, né? E Você isso vai falou ter sobre... Pode falar. Pode continuar, pode continuar. Não, e aí isso vai ter um impacto, né? No que a gente espera da vida. Eu tenho uma frase que eu falo assim: o que você quer ver, você vai ver. Se você quer se ver uma pessoa incapaz, se você quer se ver uma fracassada, um fracassado, você vai ver. Por quê? Porque a vida é diversa. Para mim, para você e para todo mundo. Eu vou passar por situações difíceis, você vai passar, eu vou falhar, você vai falhar. O que a Sim. gente vai ver disso e como a gente vai usar disso vem muito dessa autoimagem distorcida, né? Então, o impacto disso está na nossa vida, tá? Em como a gente percebe a vida, como a gente percebe as relações. Então, assim, transborda. A forma que a gente se vê transborda a como a gente vive. É interessante você falando isso, porque Sartre fala que o importante não é o que a vida fez de você, é o que você fez com o que a vida fez de você. É do caralho essa Exatamente. frase, né? Não é o que a vida fez de você, porque dificuldades maiores ou menores a gente enfrenta. Sim. Antes de entrar ao vivo, nós dois conversávamos sobre dificuldades no campo pessoal, vivenciados Sim. por nós, e o enfrentamento a partir dessas dificuldades é o que vai fazer diferença, né? É o que vai fazer diferença. Agora, quando a gente fala no concurso público, você disse alguma coisa que me chamou a atenção. Você falou o resultado da aprovação. Porque realmente, quando você está estudando para concurso, e a galera que está acompanhando, tem gente do país inteiro, tem gente de Recife, Pernambuco, gente de tudo quanto é canto, que está acompanhando a gente. Deixa o like para falar nisso, hein? Tem mais de 500 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Agora, a galera que está acompanhando e que faz concurso já deve ter ouvido, em algumas oportunidades, frases do tipo: ah, fulano começou a passar em tudo quanto é concurso. E para mim, não há uma mera coincidência. Quando eu consigo uma aprovação, eu provei para mim que eu sou capaz, que dá para fazer, que dá para entregar. Porque uma coisa, Adriana, eu falar assim, ó, o sobrinho da minha vizinha passou no concurso do Senado Federal. O tio da amiga da minha cunhada passou para PRF. Agora, quando eu consigo entregar um resultado para mim, e aí, se eu pensar na minha última onda de concurso público, quando eu estava tentando juiz, promotor e defensor, eu acredito que não tenha sido à toa, quando eu consegui entregar um resultado, entregar os demais na sequência. Porque eu consegui tirar muito desse atraso, do delay, que eu falei assim, opa, eu agora me sinto capaz, me sinto habilitado. Também. Veja, Aragonê, você passou por um processo. E o fato de você ter chegado aonde você chegou é porque dentro desse processo você conseguiu construir uma relação com você mesmo saudável. Porque o que acontece muitas e muitas vezes? As pessoas desistem no meio do caminho. Eu vou deixar só você na tela por um minutinho, pode ficar. Pode, tá. As pessoas desistem, né, muitas vezes. As pessoas muitas vezes se sentem, né, nesse processo de buscar uma aprovação, né, extremamente inferiorizado, desqualificado. Então, assim, alguns aspectos, né, da autoimagem distorcida, da autoimagem adoecida, né, fala sobre uma falta, né, de inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional e a autoestima?
não é o dar conta de tudo, né? Não é o saber tudo. É o que vai me dar, na minha relação comigo, um sentimento de que eu mereço aquilo. Uma autoconfiança. E aí, diante de um erro, diante de uma falha, diante de um desafio, eu consigo usar aquilo ali, eu uso aquela dor de forma construtiva na minha vida. E não eu uso aquela dor para me definir. Porque quando a gente fala de processo, né, e é um processo de desenvolvimento, muitas vezes dentro desse processo de adaptação de quem sou eu. Porque lá na infância você não tem essa capacidade de definir quem é você, né? Você está ali aprendendo. Está aprendendo o que é a vida, quem sou eu, como são as relações. Eu posso Então fazer uma existe, reflexão? claro. Eu tenho 41. Eu não sei quantos você tem, não vou perguntar porque eu não vou ser indelicado. Mas eu acho que a galera que está acompanhando também não sabe responder a sua pergunta, não. Qual Falou, quem sou pergunta? eu? Você falou, a criança não sabe quem sou eu. Ué, o adulto muitas vezes não sabe. Não sabe, é exatamente isso. Naquele primeiro momento, né, Aragonê, a gente está ali simplesmente introjetando informações. Você Então, introjetou. tá. Então, muitas vezes, isso é uma coisa muito importante, porque sim, realmente, o que fizeram da gente não é o mais importante. Realmente, o que a gente faz hoje com a gente é mais importante na nossa vida. Mas é importante a gente entender como a gente chegou até aqui. E esse processo de chegada até aqui foi um processo onde nós somos impactados, né? Onde a gente foi impactado de muitas formas. Então, eu costumo falar assim, que o autoconhecimento, ele não é a resposta, ele não é a solução, aliás, mas ele te dá muitas respostas, aonde você consegue começar a questionar as suas feridas. Porque o que acontece nesse processo? Se eu tenho um processo de abandono, de rejeição, de desqualificação durante esse desenvolvimento de vida, né, eu vou me identificar com essa ferida. Existe um momento na vida que a gente, dentro desse processo de autoimagem, que a gente chama de eu ferido, onde a gente passa por algumas circunstâncias, onde a gente começa a questionar: eu sou uma pessoa confiável? Eu posso confiar no que eu sinto e no que eu penso? Porque se eu sou sempre criticado no que eu falo, ou se eu sou sempre desqualificado no que eu sinto, eu começo a questionar a minha confiança, né? Eu sou capaz? E aí, veja, até a O eu superproteção gera esse ferido, você impacto. disse? O O eu eu ferido? ferido. O eu ferido. Isso é parte desse processo de desenvolvimento de autoimagem. Eu vou nascer ali com uma autoimagem ok, verdadeira. Existe um primeiro processo, né, onde a gente vai viver essa adaptação ao mundo e às relações que nos cercam. Essas adaptações, elas vão ser formadas de reforços e de desqualificações e repressões. Muito natural. Você pega o mundo masculino, né? O universo masculino. É muito natural o universo masculino ter uma repressão das suas tristezas, né? Das suas fraquezas. Homem não chora, né? Homem não chora. E, gente, humanamente nós somos iguais. Enquanto humanidade, essencialmente, as nossas emoções e capacidades são iguais. Mas todo esse sistema, né, cultural e familiar vai ter um impacto. E veja, eu não quero dizer com isso que a gente hoje tem que se vitimizar. A gente tem que entender esse impacto na nossa vida, porque isso é subjetivo. Isso às vezes vai dar para algumas pessoas força, para outras pessoas insegurança. Esse impacto da criança ferida, né, que é esse momento onde a gente começa a distorcer a nossa autoimagem. Então a gente começa a ficar inseguro com emoções, com capacidades, né? A gente começa a sentir que talvez eu seja quebrado, tem alguma coisa de errado comigo. E aí isso pode desencadear tanto na área profissional, como na área, por exemplo, pessoal, de vínculo. Esse momento aqui do eu ferido, e acontece um processo que é muito importante, tá, Aragonei? Talvez é o mais importante para agora, para os adultos, que é aquilo que a gente reprimiu externamente, que a gente foi reprimido externamente, a gente começa a reprimir internamente. E isso desenvolve essa autoimagem adaptada. Quer dizer o quê? Aquilo que me feriu um dia, hoje eu faço comigo. E isso é um choque quando as pessoas estão na terapia de entender que às vezes aquilo que ela teve raiva, ou que hoje ela faz. Então, um dia eu me senti abandonado, como é que eu me abandono hoje? Um dia eu me senti rejeitado, como eu me rejeito hoje? Um dia eu me senti desqualificado, né, incapaz, como eu me incapacito hoje? Eu sei que não é fácil, a pergunta que eu vou dizer não é uma resposta de 30 segundos ou de 1 minuto. Mas como a gente quebra esse ciclo? Então, aí eu fiz aqui uma listinha de 5 pontos, 5 coisas importantes para a gente estar nutrindo,
e desenvolvendo nesse compromisso com a gente mesmo. Inclusive, Aragonê, se der no final da live, eu queria fazer assim um pequeno exercício com o pessoal. A Que gente já é um faz. exercício da primeira conexão, algumas pessoas vai ser, né? Uma primeira conexão consigo. Mas posso responder essa sua pergunta daqui a pouquinho? Pode. Eu só vou terminar de falar um pouquinho aqui dessa explicação e a gente já vai para essa pergunta, bom. pode ser? Então, veja, esse processo hoje da autoimagem, gente, muitas vezes não é o eu verdadeiro, é o eu adaptado. Porque o que acontece nesse processo? A gente começa uma dicotomia da nossa humanidade. Tem partes que eu posso e que são ótimas, e tem partes que eu não posso e que eu sou péssima. E essa dicotomia, né, mantém alguns padrões destrutivos. Então a gente começa um processo de autoperseguição, de autocrítica fortíssimo, né? Eu tenho alguns elementos quando eu pergunto, né? A maioria das pessoas sente. Então, o quanto de culpa, vergonha e autocrítica, né? E aí uma autocrítica persecutória, desqualificativa você faz, né? E geralmente os níveis são altíssimos desse sentimento. Por quê? Porque tudo que eu não quero é entrar em contato de novo com essa criança ferida. Então eu desenvolvi uma gama de processos do que as pessoas esperam de mim, do que o mundo quer de mim, né? E isso gera uma alienação no meu contato comigo. Então muitas e muitas vezes, e aí isso é uma coisa muito interessante, porque veja, muitas vezes eu vou receber no consultório pessoas de muito sucesso financeiro, muito sucesso profissional, mas que tem uma autoimagem persecutória, o que levou, por exemplo, a uma ansiedade, uma depressão. Assim como eu vou ter pessoas que ainda estão no processo e estão ali desistindo e abrindo mão, né, do seu processo por sentirem a mesma coisa. Porque no fim das contas, é o que a gente sente nesse processo que importa. Eu estou fazendo esse movimento porque eu quero me provar ao outro, porque é o que o outro espera de mim, porque assim eu vou ter valor, então existe uma condição de valor. Eu só tenho valor se eu sou útil, agradável. Eu tenho que fazer isso para mostrar para os meus pais que eu sou capaz? Para mostrar para os meus pais que eu sou capaz? Ou eu estou fazendo isso só como uma sobrevivência, porque eu não me sinto capaz, talvez, às vezes, de um outro desejo? Porque o que vai gerar resiliência e constância nesse processo é um vínculo de afeto comigo, de merecimento, de cumplicidade comigo. E quando isso não acontecer, eu posso até alcançar. Mas entenda, isso não vai ser a minha felicidade. Eu ainda vou chegar lá e ainda vou estar desconectado comigo. E isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes as pessoas conquistam uma coisa e já estão desqualificando aquilo que ela conquistou e já tem que conquistar outra, porque na fantasia delas, emocionalmente, o que dá valor a elas, a condição de amor e valor na vida delas, né, é ser uma pessoa, por exemplo, útil, né, ou ser uma pessoa, a gente chama de super realizadora. Né? Então as pessoas às vezes nem entram no processo de satisfação ou nem chegam lá, porque no meio do caminho entram num processo tão de se desqualificar, de generalizar, de se vitimizar. E aí entra aquela frase que eu falei no início, né, Aragonê? A gente vê o que a gente quer ver. Então, se eu me sinto incapaz diante de uma falha, eu vou reforçar, eu sou incapaz. Se a gente vê que a nossa vida é péssima, diante de uma frustração, a gente vai falar, nossa, mas tudo acontece comigo, isso é péssimo para mim. E isso vai quebrando esses instrumentos, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, que são instrumentos que vão fazer a gente manter o processo, topar a vida, porque isso é a vida. A vida é alto e baixo. E eu nem tenho que ser superior, e eu nem tenho que ser inferior, eu sou o todo. Eu vou ter momentos que eu vou estar em baixa e que eu preciso de ajuda, de apoio, buscar um professor, buscar alguém para poder me dar incentivo, motivação. E tem hora que eu vou estar em alta e eu posso me reconhecer, me qualificar, mas eu vou fazer isso com E não há afeto. problema nenhum buscar ajuda, né? Porque o que eu vejo, você é psicóloga, eu vejo as pessoas muitas vezes têm preconceito. E o preconceito é até menor de buscar um psicólogo, tá? Tem preconceito de buscar psicólogo, tem preconceito de buscar ajuda de um psiquiatra, e muitas vezes é necessário. E eu acho interessante, porque se você está com dor de cabeça, você toma remédio para dor de cabeça. Se você está com uma dor abdominal, você toma remédio para dor abdominal. Se você machucou o pé, você passa o curativo. Às vezes a necessidade é de cuidar um pouco mais, né, ali da questão emotiva, intelectual, e não há problema algum. Eu gosto de uma frase do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, você sabe, é um grande empresário do Brasil, um dos maiores empresários do Brasil, foi dono do grupo Pão de Açúcar, hoje não é mais. E ele falou certa vez uma frase que para mim chamou muita atenção. Tem uns 6 anos, mais ou menos, eu estava em viagem lendo a revista e ele falou:
Eu faço terapia há 24 anos, todas as semanas, para me digerir melhor. Acho que muitas vezes falta essa percepção nas pessoas de que buscar ajuda não é reconhecer fraqueza. Muitas vezes você ter ali uma sustentação para ir subindo cada vez mais. E ficar nessa de se eu buscar um psicólogo é porque eu não estou bem, e se eu buscar um psiquiatra é porque eu sou doido, que o psiquiatra aí é a desgraça mesmo. Se você buscou um psiquiatra é porque você é doido. Não, não é assim. Às vezes é uma ajuda especializada. E se você me permite, quando eu quero fazer uma redação, eu busco o professor de redação. Quando eu quero fazer um TAF, teste de aptidão física, eu busco especialista na área. Por que eu não posso buscar especialista na área da emoção quando eu estou passando por uma dificuldade? Porque, na verdade, né, Aragoni, isso que você está falando é muito, muito importante, porque o pedir ajuda, na verdade, é parte da autoestima. Porque a autoestima não é o dar conta de tudo, não é o ser perfeito. O perfeccionismo, na verdade, é uma condição que eu aprendi. E, assim, o perfeccionismo é uma das condições mais doloridas, né? Porque eu estou tentando compensar uma autoimagem, na verdade, que eu vejo, né, muito ruim, muito fracassada. Então, pedir ajuda e é parte da autoestima, por quê? Porque a autoestima é eu me sentir merecedor de ajuda. A autoestima é eu entender que eu não tenho valor só quando eu estou aqui, com independência, capaz, criativa e resolvendo coisas. Mas também no momento que eu estou de baixo. É muito fácil a gente falar de um amor, né? Onde a gente ama o outro só nos momentos ótimos, maravilhosos, né? Que a pessoa está fazendo o que a gente quer e está conquistando as coisas. E no momento que aquela pessoa está com dificuldade, no momento que aquela pessoa está com uma dor, está insegura, é esse momento que você vai virar as costas para ela? Mas é isso que a gente muitas vezes faz com a gente. Eu tenho uma reflexão que eu falo assim: pensa numa criança. Pensa uma criança que você gosta muito, ela tá aí do seu lado. Aí agora, finge que ela tá aprendendo a escrever. E ela troca X por CH, e ela separa as sílabas erradas, né? Ela faz um monte de erro. Troca o P pelo B, Faz N o S pelo ao N, contrário. faz O o S S ao ao contrário. contrário. S ao contrário é um clássico. O 3 Então, ao contrário. Eu tenho o S 3 pelo filhos e eu Z, vi o os 3. 3 sendo alfabetizados com S ao contrário. É muito bonitinho, né? Muito bonitinho de O ver. que você vai fazer com essa criança, Aragonê? Você acha que você vai olhar para ele e vai falar: você é burra, você não dá conta, como você é idiota? Já Você te vai falei falar que o S é isso? assim. Já falei 1000 vezes, tá vendo como você não dá conta de nada? Ou você vai falar: tudo bem, meu filho, é assim mesmo, porque a criança às vezes ela se frustra, né? Meu sobrinho, pelo menos, nossa, quando ele erra, um chororô, porque ele tá errando e a gente tem que sentar com ele e explicar: tá tudo bem, você também é amado Tá no aqui. Vamos processo, né? sentar? O que eu posso te ajudar? E por que com a gente faz diferente? Porque aí quando eu pergunto, todo mundo fala: não, óbvio que você é amoroso, eu vou tomar cuidado, eu vou explicar, vou ter a maior paciência do mundo. Mas quando é com a gente, né, muitas vezes é na chicotada, é na desqualificação. E isso é uma reprodução das dores, isso é uma identidade com aquelas dores, que hoje, né, às vezes o autoconhecimento vai ajudar a gente a diferenciar, a entender. Aquilo ali foi uma dor, foi um processo. Hoje eu posso me identificar de outra forma. Hoje eu posso construir. E aí uma coisa, né, que eu coloquei aqui e que é importantíssimo, porque isso é muito comum, né? Eu tenho aqui o YouTube e o Instagram, né? Como psicóloga, as pessoas muitas vezes me perguntam assim: como eu faço para ter autoestima? Tipo, como se fosse, né, uma coisa muito simples. Fácil. É 10 segundos. fácil. E muitas vezes as pessoas buscam por uma resposta pronta, né? E infelizmente as pessoas acabam caindo em muito golpe, inclusive, com É isso. porque tem. Onde há dificuldade, tem gente vendendo facilidade. Meu muito Tem. obrigado a 700 pessoas que estão acompanhando a gente. Vai chegando e deixando seu like aí. E meu muito obrigado mais uma vez a você. Onde há dificuldade, tem gente vendendo facilidade. Eu trabalho com o crime, não praticando, obviamente, e eu vejo a quantidade de pessoas que caem no tal do golpe do Paco. Você já ouviu falar o golpe do Não, Paco? mas Golpe imagino. do bilhete premiado. Você já ouviu falar? Já. Ontem eu estava fazendo uma sentença e uma pessoa deu para os bandidos. Olha como é Ai, meu surreal. A pessoa Deus. deu para os bandidos, saiu sacando e dando joias, dando dinheiro. Meu Deu para os Deus. bandidos mais de 50 mil e joias que ela tinha e que ela não tinha. Aí você olha e fala assim: quando você lê o processo, você fala, como é que a pessoa caiu nisso? Só que isso é tão recorrente, que você olha e fala assim: isso é normal cair nisso.
Caramba. E a pessoa que muitas vezes cai no golpe, você sabe que ela nem vai à polícia, ela se sente tão envergonhada, né? E envergonhada que ela fala, como eu caí nisso, e não vai à delegacia. Então, o que eu vejo, dentro do que você está falando, é que muitas vezes a gente tem um chicote, que é o que você, usando a sua expressão, um chicote muito afiado para bater na gente nos momentos de erro. E pouca compaixão nos momentos que deu tudo certo, pouco reconhecimento de que você fez o certo. Quando você fez o certo, você não fez mais do que sua obrigação. Quando você errou, aí assume uma proporção desgramada. Exatamente. E isso que você estava falando, né, sobre a pessoa buscar essa resposta, né, e isso muitas vezes, veja, é uma coisa que eu falo, responsabilidade é uma dor. É uma dor, porque é difícil você ver como você participa, inclusive dos momentos difíceis e ruins da sua vida. É claro, gente, que não estou falando de tragédias, né, de questões que são realmente fora do seu controle. Eu estou falando de questões da sua vida mesmo, pessoal ali, das suas conquistas ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, é o maior poder da sua vida. Porque autoestima é algo construído. É algo que ninguém pode fazer por você. Não adianta 1000 pessoas falarem para você: você é maravilhoso, você é ótimo, você é competente, você é capaz. Se eu não tenho esse olhar sobre mim, né, eu não vou agir com essa confiança. Então, veja, tem aspectos da nossa vida que é intransferível. O psicólogo não vai te dar isso vai ser uma decisão sua. Por quê? Porque se o psicólogo te desse isso, você ia continuar dependente de algo externo. E o que a gente está buscando, na verdade, é uma autonomia. E parte dessa autoestima é exatamente eu olhar e me acolher e me abraçar nessa humanidade. Nessa humanidade de momentos de alto e baixo. E o que eu vou fazer nesses momentos? Eu vou me qualificar? Eu vou me orgulhar de mim nos momentos de alto? Maravilha. Nos momentos de baixo eu vou buscar ajuda? Eu vou ter compreensão do meu processo, entender que a vida é feita de processo? Maravilha. E aí, quando eu falo sobre a vida é feita de processo, ela é feita de processo para todos nós. A vida é um processo. Toda vez que a gente vai dar um passo, né, Aragonês, isso é uma coisa que, inclusive, eu já ouvi. Eu tenho medo de começar a estudar para concurso porque eu tenho medo de não dar conta. E essa pessoa, ela já vai com uma expectativa desproporcional para aquilo. Ela já vai com uma expectativa de que ela já tem que dar conta no início já. E olha como isso paralisa a gente, essa exigência. Se eu vou topando humildemente que eu tô ali para aprender, que eu confio na minha capacidade, que eu vou fazer o que for necessário por mim, que eu vou dizer os nãos necessários também, né? Porque quando a gente tá aí com essa autoimagem distorcida, a gente vive muito codependente. Então, muita gente tem dificuldade de se centrar naquilo que é uma escolha sua, porque tem que estar lá sendo agradável e útil ao outro, né? Porque tem que estar, muitas vezes, provando o seu valor. Então, tem muita gente que se sente angustiada, por exemplo, de estar ausente de algumas situações porque está estudando. Porque se eu não estiver presente, as pessoas não vão mais me amar. Uhum. Eu não vou mais existir. Então, todas essas condições de amor, todas essas dores, precisam ser conhecidas, né? A gente precisa tomar consciência. E quando a gente trabalha lá, que aí tem aquela brincadeira, né? Tudo é culpa de pai e mãe. Por falar na terapia, né? Tudo é culpa de pai e mãe. Não, isso é uma coisa que eu sempre falo. O foco de entender como que esse pai e a mãe nos impactou não é para culpá-los, é para me responsabilizar, porque, na verdade, o que eu vivo hoje enquanto adoecimento emocional é uma vitimização. É uma Você falou de vitimização. duas palavras que eu gosto. Você falou de duas palavras que eu gosto. Na verdade, que as pessoas as confundem. Você falou sobre culpa e você falou sobre responsabilidade, quando disse em responsabilização. Eu não gosto de usar a palavra culpa, tá? Eu gosto de usar a palavra responsabilidade. Sim. Então, chamar para si a responsabilidade talvez seja uma das tarefas mais dolorosas da vida. E isso não é no mundo dos concursos, não, é na vida inteira. Sim. É muito simples você atribuir aos pais a responsabilidade. Aí, só que às vezes você está com 60, 70 anos e continua atribuindo aos pais. É muito simples você atribuir ao chefe. É muito simples você atribuir ao seu cônjuge. Exatamente. Ou à sua avó que está doente, ou ao seu filho que é um capeta. Então, assim, a forma como você vai digerir melhor os problemas que você vai enfrentar é a forma como você vai lidar com a autorresponsabilidade, é chamar para si e falar assim, ó, o contexto que eu tenho é esse. Agora, dentro desse contexto, o que eu posso extrair de bom? Porque também não adianta a gente se comparar com o contexto do vizinho, a história da grama verde do vizinho.
Às vezes o vizinho tem condições melhores de estudar, às vezes o vizinho tem uma preparação melhor, às vezes os pais bancam os estudos, e você fala, porra, eu não tenho. Beleza, você não tem. Mas dentro do contexto que você tem, e tirando a responsabilidade dos outros que eles interferem, dentro da sua possibilidade, o que você vai fazer, o tal do fazer do limão à limonada? Daquilo dentro do contexto que você tem hoje. O que você tem feito para mudar? Chame para si a responsabilidade. É interessante que quando a gente se coloca no comando da situação, para o bem, para o mal, tem um preço. Tem um preço. Mas eu prefiro pagar o preço de eu decidir do que ficar sempre me escondendo na sombra de outras pessoas buscando, que aí sim, não responsáveis. A pessoa busca culpados. Ela quer colocar a culpa em alguém, não a responsabilidade. Sim, perfeito. E essa projeção, né, de colocar essa culpa no outro, né, de colocar às vezes numa circunstância de vida, de colocar, te deixa sem saída. Eu costumo falar assim, que muito mais dolorido, porque sim, o processo de responsabilidade é um processo também de dor. E isso é uma coisa que eu falo muito, né, a gente precisa diferenciar a dor de destrutividade. Dor faz parte da vida. É o que eu vou fazer com essa dor que vai definir se isso vai me amadurecer, me desenvolver, me gerar crescimento, ou se eu vou usar disso aí neuroticamente, né? Para qualificar aí essas neuroses, essas desqualificações que eu aprendi a me fazer. Vou te cortar. Eu vou te sim, cortar. Sim, corte. Tem gente dizendo aqui, ó, YouTube e Instagram. É Adriana Souza Psi. E tem gente dizendo, hoje está top mesmo. E o Júlio falou, conteúdo sensacional. A Beatriz falou, obrigado. Espero que você possa ler essas mensagens. Sua trajetória é linda, mas sei que não foi fácil. Eu acho que serve para nós dois. Tenho 39 anos. Se eu mudar a minha autoimagem, serei um adaptado? O Luiz Otávio pergunta. Exatamente. Mudar a autoimagem, colocar ação e responsabilidade, gente, é o maior presente que a gente pode dar na nossa vida. E é isso que vai tirar desse processo adaptado. Isso que vai te gerar escolha, atuação. O que acontece? A gente desenvolve essa zona de conforto, de como a gente sobreviveu. Então, se eu aprendi que me fazer de vítima é uma forma de eu ganhar algo, né, algum reconhecimento, algum cuidado, né, e aí eu fico nisso. Quando a gente olha, se responsabiliza e rompe esse padrão, a gente está nesse processo de responsabilidade. E é onde eu falo, eu acho que é uma dor muito mais construtiva você se responsabilizar, porque você tem uma saída. Do que quando você não se responsabiliza e aí você fica apenas se sentindo vítima de tudo aquilo. E eu não tô falando que é fácil, porque eu sei que muitas pessoas passam por situações realmente muito difíceis. Né? E eu acho que isso fala de você e de mim também. Tive uma história também muito difícil lá no meu início. Mas o que eu vou fazer disso? Vou romper essa zona de conforto? Eu vou, de forma, né, poderosa, trazer essa responsabilidade para mim e construir essa relação comigo? Porque é uma construção, a autoestima é uma construção. Então, não. Se você vai lá e topa olhar para essa adaptação e topa sair, se responsabilizar e sair dessa zona de conforto, você vai estar construindo essa autoimagem. E aí agora em termos muito mais saudáveis, que é exatamente, eu não sou aquela dor, aquilo ali foi um aspecto da minha vida, uma circunstância da minha vida. Agora eu posso descobrir coisas em mim, e é lindo, né, Aragonê, durante o processo terapêutico, as pessoas se descobrindo, criando empatia. Muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? E é impressionante que quando a gente vai criando empatia e amor pela gente, muitos processos vão se tornando naturais. Eu não consigo mais dizer sim querendo dizer não. Eu não consigo, porque eu me sinto, né, verdadeiramente me agredindo. Então, E os vai outros sair mais começam a fácil aquele não. reconhecer isso, os outros começam a reconhecer isso e a valorizar mais nós mesmos. Claro. Por exemplo, chega assim no consultório. Ah, eu faço tudo pelo outro, o outro nunca me reconhece. E aí a pessoa jura que ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com isso, é o outro que é ingrato. Aí A eu vou culpa falar, é do tá outro. bem, É a culpa. é o outro. Então, calma aí. Como é que você participa desse olhar do outro, de que ele é mais importante do que você? Sempre dizendo sim, sempre qualificando mais a necessidade, a emoção e o desejo do outro do que a sua. E aí eu não tô falando para eu me tornar, então, agora inflexível, rígido, eu tô buscando ali um lugar para mim. Exista na sua vida. Exista. Ocupe um espaço na sua própria vida. É isso que vai fazer você desenvolver uma autoimagem diferente, uma autoimagem coerente e positiva. Então, a pessoa começa a dizer não,
Óbvio que no início da terapia, a família geralmente fica meio indignado, fica às vezes com raiva do psicólogo, vira um bebê. Mas daqui a pouco, as pessoas começam a entender que existem outras formas de amar, que não é servindo, que não é se desqualificando para o outro ter valor, que isso acontece muito também, né? Então, posições dentro da relação, um tem que ser o mais, outro tem que ser o menos. Então, a gente vai entendendo que existe amor aqui na escolha e não na dependência. A gente pode escolher ali se amar na escolha, né? E não ali dependendo um do outro. E aí a gente vai construindo uma autoimagem, né? Mais livre, mais autônoma, né? Onde eu de fato me sinto mais responsável. Eu não estou ali, né? Reagindo à ação do outro ou à ação do mundo. Eu estou aqui ativamente, presente, né? Sim. A Daniela Nascente falou bem assim, chorei agora, de verdade. O mais difícil é você dizer o primeiro não, a Alessandra fala. E manter quando isso acontece, nossa, é libertador. Outra Adriana, sua xará, está dizendo que vai assistir e reassistir a nossa live. Eu agradeço a todo mundo aí pelas mensagens de carinho. Vai retribuindo com seu like aí, seu fedorento, viu? Não custa nada, nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Adriana, vamos para saídas? Você quer ir para saídas? Isso, você disse que tinha alguns exercícios, tal, que você ia fazer. Eu acho que essa galera tá esperando aí. Acho que então, bora. Então, primeiro eu trouxe aqui 5 saídas, 5 ações, né? E aí é importante a gente entender, gente, que ações não são só coisas externas. Nossas principais ações, elas são internas. Elas são ações de sentimento e ações de pensamento. E isso vai desembocar nas minhas ações, né? Nas minhas escolhas. Então, tem algumas ações aqui, 5 que eu selecionei rapidinho antes do exercício, para a gente entender melhor como romper, né? Essa identificação com a ferida, essa autodesqualificação, essa eterna insatisfação. O primeiro, eu falei, é exatamente esse, né? Você não é a sua dor. Então, é muito importante a gente ter poder. Eu falo assim, que entender a sua história de vida e como ela te impactou tem a ver com você ter poder. Quando a gente pensa assim, ó, a gente vai aprender história na escola, né? Qual a importância da história na escola? É a gente entender como a gente chegou até aqui. É a gente não cometer os mesmos erros, né? Então, tá começando uma ditadura ali, tá começando... Isso é riquíssimo, importantíssimo. É a mesma coisa, gente. A gente precisa entender os nossos processos. Então, o autoconhecimento vai ajudar nessa diferenciação entre quais foram as minhas dores na minha vida, né? E quem sou eu? Eu não sou essas dores. Hoje eu posso escolher quem eu sou. Então, esse é o primeiro ponto aí de convite que eu faço para as pessoas, tá? O segundo ponto, isso vai gerar uma autonomia emocional. O que quer dizer uma autonomia emocional? É você se comprometer, né, consigo mesmo, ou seja, ter uma responsabilidade por si, aonde o seu valor, ele é autônomo. Ele não está em você dar conta, ele não está em você servir o outro, ele não está em você ter sempre sucesso. Você é uma pessoa de valor, ponto. Ponto final. E como você lida com cada um desses processos, seja de insucesso, seja de sucesso, é o que vai definir e qualificar esse valor. Então, seja mais seu parceiro, seja mais sua parceira. Inicie mais um comprometimento nessa relação consigo. É muito comum, né, Aragonê, nesse processo de adaptação, a gente entender que o que o outro espera da gente é muito mais importante do que o que a gente espera ou faz com a gente. Então, essa alienação mantém essa autoimagem distorcida e destrutiva, né? Converse mais consigo, né? Coloque propósito. Por que eu estou fazendo essa escolha? Qual é o meu propósito com isso? Né? Coloque um valor mais autônomo. Deixa eu experimentar aqui novas ações. E aí, mesmo diante desse processo que vão existir aí desafios e, né, dificuldades e falhas humanas, né, inclusive, como eu me vejo? No momento que eu mais preciso de mim, esteja. Né? Tente o outro caminho, mesmo que o outro caminho não seja frutífero, que deu certo, se permita tentar de novo por outra via. Sim. É porque muitas vezes a pessoa, quando bota o complexo da minhoca, né? Quando bota a cara para fora, às vezes toma um tapa na primeira vez, aí já fala, tá vendo? Não era para mim. Sim. E não entende que muitas vezes você tem que ter a persistência e a resiliência para testar e ver o que é possível e o que não é possível, porque às vezes vai dar errado a escolha que você fez e tá tudo bem. Tenta outra escolha, mas eu tentei de novo e deu errado. Você sabe que o Subway, já foi ao Subway? Claro. Já, não já?
se você me permite, vou contar uma historinha que eu vi na revista, eu acho que era Época Negócios. Você sabia que o dono do Subway, ele abriu e faliu 5 restaurantes antes de abrir o Subway? Imagina o que é isso. Tu abriu um restaurante, faliu. Você acha que a tua família, na segunda vez você fala assim, vou abrir um restaurante, vai falar o que para esse cara? Aí ele abriu e faliu o segundo, abriu e faliu o terceiro, abriu e faliu o quarto, abriu e faliu o quinto. E veio o Subway, que é um sucesso do cacete. E aí ele contava que ele já não tinha crédito nenhum com ninguém dava moral para ele, como a gente fala no popular, até que ele abriu, deu certo, o Subway começou a andar e ele foi para os Estados Unidos. Ele falou assim, vou montar o Subway aqui nos Estados Unidos. E o gerente do banco lá nos Estados Unidos, onde ele buscou o financiamento, perguntou para ele bem assim, o senhor tem uma unidade do Subway em Tubarão, Santa Catarina? Ele falou, não. Aí ele, você sabia, o gerente lá nos Estados Unidos, você sabia que Tubarão é uma das cidades que mais cresce no país? Ele falou bem assim, ó, volte para o seu país. Quando você tiver nas cidades médias e grandes todas estabelecido, aí você pode vir aqui de novo para os Estados Unidos tentar abrir a sua rede. Imagina, primeiro o cara se ferrou pra cacete na vida, várias vezes, várias tentativas infrutíferas até conseguir. Isso eu transportando para o mundo dos concursos públicos, muitas vezes você tentou ali para o TJ, ferro. Aí tentou de novo para o STJ, ferro. Eu, tá? Tentou de novo, ferro. Aí você fala, isso não é para mim. Porra, eu fiquei ali, batendo, marretando, falei, uma hora vai. Aí começou a virar. Só que muitas vezes a gente tem que ter o cuidado de não ser persistência é uma coisa e cabeça dura é outra. Claro. Porque eu fui tentando ali pelo primeiro caminho e deu errado 3 vezes. Aí, uma pessoa próxima a mim, que eu sempre falo, é a sua xará, minha irmã, Adriana, ela vai e fala bem assim, ó, nego, eu chamo nego, né? Por que coincidência, eu também chamo meu irmão de nego. Nego, por que você não tenta por tal caminho? Por que você não tenta por tal caminho? E eu confesso para você, quando ela falou o outro caminho, era um caminho mais simples, sabe? Assim, menos pomposo, né, do que eu estava querendo. E eu falei assim, porra, ela, né, tá me diminuindo. Mas na verdade não, ela trouxe um conselho, que era mais um conselho, que ela vivenciou e que deu certo para ela. Sim. Por coincidência ou não, quando eu fui pelo caminho dela, eu consegui os mesmos resultados que ela tinha conseguido, inclusive o concurso que eu queria. Então, nesse processo, a gente tem que ter persistência, tem que ter resiliência quando der errado e tem que ter uma dose grande de humildade. Com certeza. De humildade, de entender que o outro pode estar conduzindo um caminho, não porque ele entende que a gente é menos, ou entende isso ou aquilo, é porque muitas vezes ele só quer trazer a gente por um caminho mais suave, por águas mais serenas. Já tem expertise, né? Já tem expertise, é chique já essa sabe, palavra. já passou. É chique essa palavra, já tem expertise. É porque já viveu, por isso que as pessoas mais velhas muitas vezes têm algo a contribuir, mas elas têm a contribuir porque elas vivenciaram e se lascaram, né? Ela fala assim, não, meu filho, não vai por aí que vai dar merda, né? Não vai por aí que vai dar merda. Porque alguns parâmetros da vida nunca mudam. Alguns valores você passou, seu pai passou para você, o seu avô passou para o seu pai, e você vai passar para as gerações que virão. Algumas adaptações são necessárias, e aí eu vou usar um exemplo que 20 anos atrás as pessoas falavam, faça concurso para o Banco do Brasil, que é o futuro da nação. Bom demais. Hoje eu te digo, eu não quero que os meus filhos façam curso de Direito, e as pessoas muitas vezes não entendem. Assim, você é juiz, não quer que seu filho faça curso de Direito? Eu não. Porque meu filho mais velho está com 11, até ele formar, daqui a 10 anos, a inteligência artificial tomou conta de tudo. Então, a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, com o conselho que a outra pessoa dá, separar o que é base de sustentação e é útil, e aquilo que vai ficar, vamos chamar assim, defasado e atrofiado pelo tempo. E isso faz parte de você se responsabilizar também em ver esse conselho, né? Porque se, por exemplo, não tivesse dado certo esse caminho da sua irmã, né? Isso ainda assim foi uma escolha sua. Pois é, aí isso que vai acontecer muitas vezes, né? Então a culpa é do outro, né? E aí às vezes é isso que você falou, as pessoas vão ter coisas para nos oferecer que vai ser maravilhoso e vão ter coisas que às vezes não vai ser útil pra gente, né? E isso é autonomia emocional, né? É você conseguir se distinguir do externo, ter individualidade,
né, Aragonê? Porque, com certeza, nesse processo aí, né, dele fazer 1000 restaurantes, ele foi tentando de novas formas, mas veja, se o externo tivesse mais poder na vida dele do que ele mesmo, ele teria desistido, já que ele mesmo falou que as pessoas já não estavam dando mais nenhum crédito para ele. Então, a autonomia emocional tem a ver com a gente ter essa capacidade, né, de ser individual. Porque isso gera esse não ser individual gera um pouco desses processos de, vamos dizer que ele desistisse. Ele poderia ficar o resto da vida amargurado porque ele desistiu, porque fulaninho não queria mais que ele fizesse, porque nananã. Então tem horas na vida que a gente precisa ter essa autonomia e a gente decidir, entender que isso é uma responsabilidade, né? Se a gente vai topar aquele caminho ou não, se a gente vai e ter essa resiliência de que se aquele caminho não for melhor, eu posso ir por outros, mas ter essa autonomia emocional. Não viver a codependência, que é uma coisa muito comum, né? O outro que me dá o meu valor e o outro que é responsável pela minha vida. Então, eu cedo pelo outro e depois ainda eu culpo, né? Mas Se não, você me isso... permitir, tem uma Claro. frase lá do Nordeste que a gente fala que quem dá o pão dá o castigo. Não sei se você já ouviu, não sei a Não. origem da sua família. Quem dá o pão dá o castigo, é claro que é um ditado popular, quer dizer o seguinte: se seus pais te sustentam, você está falando sobre a palavra autonomia, se teus pais te sustentam, se o seu marido ou se a sua mulher te sustenta, e você está insistindo num caminho e não está dando certo, a pessoa vai dizer, ó, você está aí, não contribui com as coisas da casa. A gente muitas vezes tem que ter o cuidado de, se quer se lançar em uma empreitada, a gente tem que buscar a autonomia emocional, mas muitas vezes para contribuir para a realização do feito, você tem que ter autonomia financeira. Sim. Eu nem chamo de independência, tá? Independência financeira é uma coisa, autonomia financeira é outra. Muitas vezes, por que o cara que só estuda, ele não consegue passar? Porque ele está numa pressão desgraçada e as pessoas que estão à volta dele estão pressionando, não é porque não o amam ou não, é porque tá difícil mesmo a situação para todo mundo. E às vezes o pai e a mãe tá ali contando as moedinhas para fechar a conta no final do mês e fala assim, porra, e você que só fica aí estudando e não passa, nem concurso tá tendo? Então, muitas vezes a gente entender que para viabilizar a autonomia emocional, ter autonomia financeira ajuda, e ter uma palavrinha que é bem pequenininha, mas tem só 3 letras, chama paz, para tu ter paz de espírito e poder realizar aquilo que você queria, você muitas vezes tem que trabalhar com a gestão de tempo melhor, entendendo que às vezes é melhor trabalhar e perder, entre aspas, horas de estudo, trabalhando para ter autonomia financeira e, em consequência, conseguir levar aquele sonho adiante. É o famoso dar um passinho para trás antes do salto, né? Então, às vezes eu tenho que dar esse passinho que traz a paz mesmo, né? E isso é muito real. Como a dinâmica que eu estou vivendo tem um impacto enorme na minha saúde emocional, né? Então, às vezes, buscar uma forma de ter mais, né, paz, saúde emocional, para ter aí, então, o tempo necessário para esse processo do concurso, que é um tempo, né? Aragonê é um tempo. Cada um tem o seu tempo, mas é um tempo, né? Muito Na legal melhor das essa... hipóteses, um tempo pouco é de meses, né? Um tempo muito pequeno é de meses. Normalmente você não consegue aprovação em meses. E aí, outro ponto é a questão da coerência, né? Então, assim, realmente busque a coerência, porque muitas vezes, né, eu quero algo, mas eu tô lá, ó, tendo atitudes, eu falo assim, eu quero ir pra lá. Ai, gente, essa câmera ao contrário era... É foda. Eu quero... Você sabe que você está tendo uma das maiores audiências do canal Sai Pobreza até aqui? Que Você tem noção? maravilhoso, gente. A gente vai chegar já em 1000 pessoas, a gente está em mais de 850 pessoas acompanhando ao vivo. Você acha que esse ponto que a gente está conversando, você acha que mexe ou não com a vida das pessoas? Porque aqui eu estou acompanhando. Aqui, ó, a gente está ouvindo aqui, aí a Sanemoro falou bem assim, Bah, Aragonês, é alguém do Sul. Tocou no ponto, recuar para pegar impulso, a galera está dizendo. E Legal. o pior são os olhares, ali que está dizendo bem assim, os olhares de algum parente que já tem autonomia financeira e olha os seus estudos como um nada. Alique, deixa eu te falar uma coisa, às vezes é assim, ó, eu vou dar uma ilustração. Chegou uma amiga da sua mãe. Uma amiga da sua mãe chegou em casa, tem você e seu irmão, Alique. Aí perguntou bem assim para sua mãe, como é que estão os meninos? Pergunta clássica, né? Como é que estão os meninos? Ah, o fulano passou no concurso da Polícia Federal, tá lá como agente da polícia, coisa linda, atuou numa operação assim, apareceu até na televisão, você viu? E a fulana? Essa aí só estuda. Essa aí é o estorvo da família. Triste. É o estorvo da família.
E esse olhar, muitas vezes, olha, que vai dentro daquilo que eu te falei, que quem dá o pão, dá o castigo. Se a pessoa está falando assim, essa aí só estuda e te denegrindo, muitas vezes, quando você desenvolve em paralelo, aquela sua meta ambiciosa, seu sonho, tá ali. Mas você, em paralelo, tá tocando algo só para te manter e para, entre aspas, ouvir menos desaforo. Vai te ajudar na caminhada. Com Desculpa. certeza, com certeza. E isso é parte do que eu estava falando, né? Que é a gente buscar a coerência. Porque muitas vezes a gente fala que quer ir por um caminho, né, Aragorn? Então eu quero chegar lá. Mas tô tendo atitudes que me levam lá para o outro lado. Por que eu não tenho autoconfiança? Né? As pessoas perguntam, não, mas por que eu não tenho autoconfiança? A confiança é algo que acontece com a experiência. Nada substitui a experiência na vida. Né? Então, ter atos de coerência, e às vezes as pessoas não dão esse ato porque elas acham que quando elas forem ter essa atitude, por exemplo, não, vou começar a estudar segunda-feira. Aí tem essa exigência de ser perfeito. Eu tenho que estudar 6 horas segunda-feira, senão. E aí isso se frustra, às vezes não consegue estudar aquelas 6 horas, né? E aí Não é logo. robô, não vai Não é conseguir todo robô, dia. e ainda mais no início, né? Porque tudo é ali adaptação, né? Não consegue e já começa a fazer outras coisas e boicotar esse processo. E aí, veja, você está presente na sua vida. Você sabe se você faz as coisas de fato para alcançar aquilo ou não. Então, a autoconfiança vem muito da coerência, né? Então, quando você fala sobre isso, sobre às vezes eu dar um passo para trás, buscar algo que me dê uma autonomia emocional, que me dê paz de espírito, né, dentro de um ambiente, me dê saúde para conseguir o meu processo, e verdadeiramente eu chego à noite e estudo ali 2, 3 horas, 1 hora que seja, né, isso me traz coerência. E é essa autoconfiança, né, Aragonê, que vai me ajudar numa autoimagem de lidar com os desafios, com as frustrações. Eu imagino assim, o concurso público, né? Algo que eu nunca fiz, mas minha família toda é, né? Concursada. A gente vai se frustrar muito mais do que ter vitórias, né? Claro. Então, essa capacidade de lidar com essas frustrações é parte essencial desse A processo. gente fica só na parte dos humilhados, nunca é dos serão exaltados. Agora, vem cá. Você falou sobre a coerência, e eu acredito que a autoimagem e a coerência tenham relação, mas a coerência vai ter muito mais relação, na minha cabeça, com a imagem de quem está à sua volta. Eu vou explicar o meu raciocínio. Quando eu falo, e você falou assim, vai estudar 6 horas por dia, aí você comenta com as pessoas que estão na sua casa, né? A partir de segunda-feira eu vou começar uma dieta. Na segunda-feira você cumpre a dieta. Na terça-feira você já não cumpre muito bem. Na quarta-feira, terror e pânico. Na quinta-feira, desgraçou, chutou o balde. Quando der, da próxima vez que você anunciar que vai ter uma dieta, as pessoas já vão olhar sem muita credibilidade. E na próxima pior, na próxima pior. Então tenha cuidado com o que você primeiro fala, que é uma promessa, e segundo com o que você faz. Quem lá atrás descumpriu as promessas que fez, talvez hoje esteja querendo levar de verdade a sério. Só que você, que hoje está levando a sério e já sabe que escorregou em outras oportunidades, saiba, você vai precisar de um pouco mais de esforço para as pessoas efetivamente reconhecerem que agora você está levando a sério. Sim. Então, se você sempre levou a sério, as pessoas vão te enxergar com um olhar. Se você sempre foi meio nó cego com tuas promessas, esteja preparado para que as pessoas não entendam num primeiro momento que agora é para valer. O que você mostra para os outros vai fazer a diferença. E veja, quando você fala as pessoas, é você mesmo, né? Porque eu confiar de que agora eu vou ser persistente nesse caminho também é uma autoconquista. Também é uma autoconquista, né? De eu olhar para aquilo e falar, tá bem, agora eu tô realmente coerente com a minha busca, né? Eu acho que isso é uma coisa tanto do outro quanto do si, né? Da sua relação consigo mesmo. Então, essa consistência, essa coerência, né, Aragonê, é parte de uma saída, né? Dessa autoimagem distorcida. Eu começo a provar para mim mesmo que, não, eu tenho capacidade de competência, né? E que eu estou fiel a mim mesmo. E que eu estou fiel a mim mesmo. Porque é isso, meu pai e minha mãe fez aquilo lá comigo.
né? Ah, me abandonaram, ou me desqualificaram, ou me rejeitaram, e eu realmente recebo pessoas de 40 anos que estão ainda fixados nisso. Mas como você faz isso hoje com você? Aí eles acabaram com a minha autoestima, eles acabaram com a minha autoconfiança. Mas e hoje? O que você faz para conquistar a sua autoestima e a sua autoconfiança? Como você se trata? Você leva a sério as suas conquistas, as buscas da sua vida? Né? Então, esse é um processo, a coerência é um processo de saída, né, dessa zona de conforto para uma autoimagem mais autêntica, saudável, com autoconfiança. Você Tá? fala em zona de conforto, e todo mundo que fala de zona de conforto, para mim, sempre na minha cabeça, essa zona é desconfortável pra cacete, né não? Ela é. Mas olha só, mesmo sendo destrutiva, ela me deu alguma coisa. Ela me ajudou de alguma forma a me adaptar, ela me ajudou de alguma forma a sobreviver, né? Mas ela é destrutiva. Ela é destrutiva. É quase como se fosse assim: imagina que você tem só um colete salva-vida no meio do oceano. Você só tem aquilo, você só sabe ser daquela forma. Você vai soltar esse colete enquanto você não tá vendo Não. nenhum um continente ali do lado ou uma ilhazinha do lado? Não vai, você vai se agarrar. Por quê? Porque você, na verdade, e aí, trazendo para a autoimagem, você confia que você é aquele colete. E ainda E vai por isso ficar as pessoas gritando, têm Jack, dificuldade. Jack, Jack. Foi 84 anos. Por isso que as pessoas têm dificuldade de sair. Então, às vezes, dentro de um processo de autoconhecimento, elas vão começar a olhar. Então, eu posso ter uma atitude diferente e ter resultados diferentes. Então, eu posso me relacionar comigo de uma forma diferente. Então, eu posso me responsabilizar. E aí, esse continente começa a aparecer. E aí, você começa a soltar esse colete, que é muito desconfortável, mas que é o que te faz sobreviver. Deu para Era entender o necessário. que é a zona de Era conforto? necessário, né? Era É. necessário naquele momento. Então, esse é o outro ponto. Outro ponto, Aragoni, é a motivação. O que te motiva? E isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes o que me motiva é muito mais uma parte de um processo de autodesqualificação do que, de fato, um processo de merecimento, né? De sentir que eu mereço uma vida melhor, de que é sim para mim uma vida boa, né? Então, e é aquilo que eu te falei, muitas vezes as pessoas até chegam lá, mas chegam lá desconfortáveis, desenvolve aquela síndrome do impostor. Então, muita gente chega lá e não se sente merecedor daquilo, meio que fica, meu Deus, eu não vou dar conta daquilo. Passou num concurso dificílimo, né? Foi aprovado, passou por uma banca, passou por um monte de coisa, mas ainda se sente impostor. Então, assim, a motivação, a vida é aqui agora, a vida não é quando eu passar, a vida é aqui agora. E essa motivação, a partir de uma relação de compromisso, né, de autoestima, de zelo por si, é o que vai ajudar a gente a passar pelas dificuldades, ter resiliência, né, acolher a nossa humanidade, entender que nem sempre vai ser mil flores, que vão ter momentos de dificuldade. O que eu vou fazer com isso? Vou buscar ajuda. Então, o que te motiva? Essa é uma pergunta muito importante. Qual é o propósito disso, né? Tem uma pergunta da Daniela que eu queria que você respondesse. Tem Claro, gente cadê? pedindo na live parte 2 já, tá? Não, A esse Daniela exercício, Aragonê, acho que a gente vai ter que marcar outro para fazer um exercício vai. melhor. A gente vai ter que fazer o exercício melhor porque a gente já está em mais de uma hora de live aí já o pessoal expulsa a gente do YouTube. A Daniela perguntou bem assim: até que ponto a autoimagem externa influencia na autoimagem interna? Tá, veja, quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando da minha imagem sobre mim. Então, não seria uma autoimagem externa, seria como as pessoas me veem. A percepção do outro. A percepção do outro, a minha imagem a partir do outro, né? Então, veja, quando eu tenho uma identidade fragilizada, aonde eu não tenho uma conexão comigo, aonde eu me sinto sem valor, aonde eu sinto que eu tenho que estar provando as coisas para o outro, naquela neurose que eu falei, né? Eu sou quebrado, eu sou. Aí, aquilo que o outro fala de mim, eu vou simplesmente introjetar. É como se eu não tivesse uma fronteira vital, que quer dizer o quê? Uma diferenciação, uma individualidade. Quando você tem, o outro fala e você filtra. Isso realmente é uma coisa ok para mim? Eu concordo com essa pessoa e eu tenho humildade de reconhecer a minha falha ou a minha dificuldade naquilo ali? Ou não, isso é uma coisa do outro, é uma expectativa dele. Vai ser essa saúde, né, de eu de fato ter autonomia, que vai me ajudar a filtrar o que vem de fora e o que eu vou absorver daquilo ou não. Mas dentro de um processo infantil,
a gente não tem essa capacidade, então a gente só absorve. Por isso que o circuito ali, né, cultural e familiar tem um impacto muito grande nessa nossa primeira autoimagem, que a gente depois pode aí ir desfazendo e construindo uma mais autêntica, né, mais autônoma. Esse caminho é contínuo, é permanente? Ou a gente, uma vez feita, ali eu tinha uma autoimagem da infância que você trouxe, o retrato inicial. Hoje eu consigo desconstruir e reconstruir a minha autoimagem. Eu preciso estar sempre fazendo esse exercício ou um exercício que eu um dia consegui e está suficiente? Está resolvida a situação? Eu acho que não existe a gente estar pronto, né? Eu acho que a vida não é uma linha de chegada. Acho que a vida é um desenvolvimento, né? É uma maturidade, é um desenvolvimento, onde a gente sempre vai estar podendo aprender mais, né? Sobre nós mesmos, né? E sobre o mundo e como ele funciona, como lidar com essas situações. Existe um momento na terapia, né, Aragonê, onde às vezes a gente até dá alta, porque a gente entende que aqueles processos que eram muito disfuncionais já estão mais resolvidos, de que aquela pessoa já tem autonomia, a capacidade de autoanálise diante Já das consegue voar situações, sozinha? já consegue voar sozinha. O voo continua. O voo continua. E a construção, ela não é feita assim, né? De forma só ascendente e direta. A construção, ela é feita num processo. Tem umas Feita de montanhas altos e no meio do caminho, baixos. né? Tem, claro. Não é Eu tenho, perfeito, eu tenho um né? pedido para te fazer. Eu tenho um pedido para te Claro. fazer. É o seguinte, a gente já passa de 11h30, já tem mais de 1 hora de live, e eu também não me senti satisfeito com 1 hora de live, não. Eu não me senti suficiente. Então, Esse tema é muito amplo, né? eu tenho uma proposta para fazer para a galera também, para as quase 900 pessoas que estão nos acompanhando. A gente fazer a autoimagem parte 2, a missão, Legal. daqui a 15 dias. Só que a galera que está acompanhando vai deixar nos comentários do vídeo no YouTube as perguntas que gostariam que a gente, os pontos que gostariam que a gente abordasse. Só respostas. Legal. E o exercício. E o exercício. No final. A gente vai fazer na live 2, a missão, respostas para os questionamentos e o exercício. Ótimo. O que você acha? Perfeito. Então perfeito. Tá, eu vou fazer aqui, primeiro, eu vou tirar uma foto de nós dois, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu não dou um beliscão em mim, que às vezes eu vou tirar desse trem e eu belisco meu dedo. É uma desgraça. Vou tirar uma foto de nós dois enquanto a gente conversa e fazer um convite para a galera. Ali, ó, o pessoal gostou da ideia. Legal. Qual é o convite? Nós vamos fazer a live parte 2 não no sábado que vem, daqui a 15. Tá, eu vou só te confirmar, tá? Eu só tenho que olhar minha agenda lá do grupo. Você que se vire, você que lute, viu? Você que lute, você vai ter que arrumar esse tempo aí. Tá. Eu não quero saber. Você que lute daqui a 15 dias, de hoje a 15, sábado que vem, porque sábado que vem eu já tenho um convite que eu fiz para o meu amigo e um cara assim que eu acho fenomenal, talvez um dos caras mais inteligentes com quem eu convivo e já tenho convido, chama Rodrigo Calado, o nerd nível extremo. A gente vai falar sobre tecnologia, sobre educação e como potencializar tudo isso. Com detalhe, a gente está chegando nos 100 mil e provavelmente vai estar com 100 mil já na semana que vem. E a partir daí eu quero conversar com você para a gente fazer essa parte 2. Galera, tem que colocar nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Os pontos. Porque eu estou colocando nos comentários no YouTube, que aí eu e você poderemos acompanhar a leitura que a galera está fazendo aí. Certo? Tá bom. Só que eu tirei uma foto de nós dois agora e estou colocando lá no Instagram a foto de nós dois e vai ter o sorteio da caneca Sai Pobreza para a galera que comentar lá agora e disser o que achou da live, o que achou mais, que fez mais sentido dentro dessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo. Legal? Posso terminar com uma frase? R$5. Sempre nas minhas lives é assim. Eu começo e termino com uma frase. R$5, Aragonê, tá barato. Vou fazer porque eu tenho que para a saúde das crianças. Ei, eu tô tirando as fotos, eu tô saindo todas elas, eu tô saindo com o olho fechado. Então vamos, abre o olho. Oremos. Abre o olho, miserento. Agora foi. Vamos embora. Então, só fechar com a frase de Jung, que é uma frase que eu acho que fala sobre tudo que a gente conversou hoje e que pode dar aí uma motivação pra galera. Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta.
Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Então, fecha aí, né? Busquem essa relação consigo, né? Saia dessa zona de conforto, se responsabilize e trilhe o seu caminho. Isso é intransferível. Viver a sua vida, graças a Deus, né? É intransferível. Seria muito ruim alguém poder viver a nossa vida. Às vezes o caminho é difícil, mas tá lá. Tá bom. Sábado que vem, você tem um encontro marcado comigo com a Adriana. Adriana, se vira aí. Reposiciona a agenda. Reposiciona a agenda, se vira aí. Sábado que vem, autoimagem parte 2, a missão. Sábado próximo, meus amigos, a gente vai conversar com o Rodrigo Calado. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor. Detalhe importante, se inscreva no canal, ative as notificações e curta aí, deixe o seu like também. Se inscreva no canal da doutora Adriana e no Instagram da doutora Adriana. Manda para mim as redes sociais aí, fala para nós. Adriana Souza Psi. Souza com Z ou com S? Souza com Z. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Psi de psicóloga. Uhum. Show. Adriana Souza Psi no Instagram e no YouTube também. Um abraço, moçada. Obrigado, Adriana, mais uma vez. Tchau, obrigada.